mais uma segunda-feira à noite que chega, então o dia do nosso quadro que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados no Brasil e no mundo de terça a sexta-feira, os indicadores econômicos, fazendo uma pequena análise, uma prospectiva sobre cada um deles. Meu nome é Eduardo Starota e esse é o canal Fora de Curva. Começando pela terça-feira, saímos aqui do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos. O que vai ser divulgado lá? Produção industrial referente ao mês de novembro. Novembro de 2024 em comparação a novembro de 2023. O que nós podemos avaliar a respeito disso lá na América do Norte, gente? Há uma perspectiva dos analistas de plantão deles de uma alta bastante tímida de 0,10%. Mas vamos rememorar os últimos resultados desse indicador e nós vamos observar que em outubro uma queda de 0,29%, setembro retração de 0,64%, agosto um crescimento quase no 0 a 0 de 0,04%, julho queda novamente, ou seja, os últimos meses vão estar mostrando uma estabilidade do indicador ou até uma retração sempre na comparação do mesmo mês do ano anterior. E isso é uma coisa significativa não só para a economia deles, mas também para um contexto mundial. Vamos pensar o seguinte, gente. Falta em torno de 2 semanas para, lá nos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden entregar o cargo para Donald Trump. E, nesse contexto, pelo menos, de acordo com o discurso de Trump, há mudanças muito importantes ou muito radicais a serem feitas na economia interna dos Estados Unidos, especialmente no que se refere a essa estagnação industrial daquele país, que não é uma coisa desse mês, do mês passado, é uma questão que vem acontecendo há vários anos. E isso muito em função de um processo de internacionalização da produção norte-americana, não é exportação, é internacionalização do setor fabril das fábricas dos Estados Unidos, consideraram, com razão, muito mais barato produzir em China, especialmente, mas também em Vietnã, Índia, outros países asiáticos, do que dentro dos próprios Estados Unidos. E assim, eles exportaram capacidade produtiva e no momento em que os chineses, aproveitando não só esse crescimento da produção interna, mas absorvendo tecnologias também, se tornaram uma potência global, não só em termos militares, mas especialmente econômicos, começou a ameaçar a hegemonia norte-americana também nessas duas variáveis. E Trump, enxergando isso, acredito que o diagnóstico dele está correto, não sei se a maneira com a qual ele quer reagir a essa questão é a mais adequada, mas o diagnóstico está correto. Se ele não atrair novamente o capital norte-americano para os Estados Unidos, ele vai acabar perdendo, os norte-americanos vão acabar perdendo a corrida econômica e também a hegemonia militar. Isso é uma coisa, uma ameaça muito séria para uma nação que quer se manter a mais poderosa do mundo. Então, a reação esperada a partir de Donald Trump, pelo menos para os republicanos, ela está expressa muito bem nessa estagnação, até queda da produção industrial dos Estados Unidos. Os próximos meses talvez sejam bem esclarecedores no sentido de qual política comercial, qual política industrial e de investimento efetivamente o governo Trump vai adotar. E aqui no Fora de Curva nós vamos ficar de olho nisso, porque essa questão é fundamental não só nesses joguetes geopolíticos entre China e Estados Unidos, mas importa muito, mas muito aqui para o Brasil, que está evidentemente no meio de toda essa jogatina, tendo interesses tanto na economia chinesa como na economia norte-americana. E na quarta-feira, vamos vir aqui para o Brasil, vai ser divulgado pelo Banco Central o fluxo cambial estrangeiro, ou seja, moeda que entra, moeda que sai do Brasil. Nós estamos acompanhando coisas importantes aqui no nosso país no que diz respeito à política monetária. Vamos lembrar, semana passada o juro subiu 1 ponto percentual, foi de 11,25% para 12,25%, a Selic, taxa básica de juros. Isso aí tem uma série de fatores que influenciaram, mas
Um deles, e talvez um dos principais, não a inflação de curto prazo, que até caiu um pouquinho, mas sim esse fluxo cambial estrangeiro. Tem mais moeda saindo do Brasil do que entrando. Isso gera problemas nos títulos brasileiros, que é sinal que estão perdendo confiabilidade e por isso que os juros sobem, para atrair mais capital externo. A última informação que nós temos foi do dia 18 de dezembro, semana passada, onde houve uma queda, uma saída líquida de capital estrangeiro de 2,64 bilhões de dólares. E essa saída maior que a entrada é uma coisa que vem predominando. Talvez com a alta da Selic, esse fluxo tenha se invertido, eu não posso dar certeza disso. Quarta-feira nós vamos ficar sabendo, mas vamos pensar direitinho sobre isso. Por que o dinheiro está saindo mais do que entrando no Brasil? Pô, nosso país vai crescer mais de 3% ao ano. Questão, vou repetir, vou insistir. Questão que gera tal insegurança que o capital externo está saindo mais do que entrando é exatamente as contas públicas brasileiras na situação deficitária. Os juros subiram por dois motivos, a meu ver. Primeiro, para convencer os investidores estrangeiros a voltar a aplicar no Brasil para inverter esse fluxo e até entrar no mercado de ações. E, em segundo lugar, temos que colocar uma questão política aí. Final do ano, na virada desse ano, acabou a gestão de Roberto Campos Neto. Entra o novo presidente do Banco Central, indicado pelo governo atual, que provavelmente, mesmo sendo autônomo, vai cumprir uma agenda monetária mais alinhada com a política do governo federal. E aí o Gabriel Galípolo, em primeiro lugar, ele vai querer honrar a indicação para ser a maior autoridade monetária do Brasil, mas, como eu falei, não vai querer botar contra quem indicou ele. E aí, conversa vai, conversa vem. Na minha imaginação, que pode ou não estar correta, espero que esteja, acho que está correta, resolveram fazer um conchavinho lá no Banco Central e, em vez de subir a Selic meio ponto percentual, 0,75 ponto percentual, que era a pior das hipóteses, já subiram, lascaram 1% a mais, subindo a 12,25%, no sentido de acalmar as forças políticas aliadas do governo que propõem, que defendem uma taxa de juros menor. Então, subindo mais intensamente os juros agora em dezembro, primeiro, tem uma onda de convencimento aos investidores estrangeiros a voltar a aplicar dinheiro nos papéis, nos títulos da dívida brasileira, e, em segundo lugar, dá uma respiração para a futura diretoria do Banco Central, do Conselho de Política Monetária, no sentido de não subir os juros por uma ou duas sessões do cupom e até pensar daqui 3 reuniões, conforme o comportamento sim, da dívida pública e da inflação, começar a reduzir a taxa Selic. Acho que teve essa articulação política, mas também essa alta dos juros foi substancialmente, vou repetir, foi substancialmente causada em função desse comportamento negativo do fluxo de capital estrangeiro. Se houver uma reação, dada essa taxa Selic de 12,25% nessa semana e nas próximas, isso vai asfaltar o caminho para uma eventual reversão da Selic de alta para neutra, depois para baixa, iniciando como neutra em janeiro e baixa, talvez abril, maio, se houver controle. Repetindo, inflação não estourar e déficit público ficar sob controle, o que eu acho muito difícil. Já na quinta-feira, voltamos para os Estados Unidos, parece que está ping-pong entre sul e norte do continente americano, para analisar como andam os pedidos de seguro-desemprego por lá. Média de 4 semanas para não ter grande oscilação. Mesmo assim, tivemos grandes oscilações e isso não deixa de ser uma questão preocupante. Olha, tínhamos um viés de redução dessa variável e se reduz o número de pedidos de seguro-desemprego, isso significa que o mercado de trabalho no país onde acontece isso, no caso dos Estados Unidos, está numa situação de melhoria. Mas olha só, na semana de 5 de dezembro, nós tínhamos 218.250 pedidos de seguro-desemprego. Já na semana do dia 12 de dezembro, esse número saltou ainda mais sendo média de 4 semanas, saltou de maneira
bastante relevante para 224.250. Isso significa que toda aquela aceleração de empregabilidade subitamente arrefeceu, perdeu o ritmo. Talvez isso signifique queda do nível de emprego nos Estados Unidos. É muito provável que signifique. Logo em dezembro, mesmo tudo bem, de inverno lá, de férias, mas de preparação para as festas de final de ano, especialmente Natal. E isso é uma coisa periclitante. Talvez um compasso de espera no sentido de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, as empresas recuaram suas posições de contratação, esperando algum tipo de pacote de benefícios para a empregabilidade. Pode acontecer, pode não acontecer, mas o fato é o seguinte: nós já vimos que os Estados Unidos está com um problema na indústria e agora, pelo menos no curtíssimo prazo, enfrenta dificuldade para a geração de emprego, apesar da taxa de desemprego lá ainda está muito baixa. Mas é preocupante esse fenômeno. Vamos aguardar as próximas semanas, especialmente a primeira, segunda e terceira semana de janeiro, para ver se vai haver sim algum tipo de reação em função de Donald Trump estar assumindo novamente a presidência dos Estados Unidos. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos voltar aqui no Brasil, ou seja, o outro lado da mesa de ping-pong, onde vai ser divulgado pelo Tesouro Nacional a Receita Tributária Federal. Lembrando que essa arrecadação federal ela vem crescendo de uma forma muito, mas muito acelerada desde o final do ano passado. Uma média, sem descontar a inflação, acima de 14%. Gente, isso é muito dinheiro a mais que está entrando, certamente em função de aumento de carga tributária. Um pouquinho por conta do aumento do emprego, é verdade, também pelo crescimento tímido da atividade econômica brasileira, mas substancialmente a arrecadação no país está se ampliando pela alta de impostos ou criação de novos tributos que nós já tratamos exaustivamente aqui no Fora de Curva. O resultado de novembro, que vai ser na sexta-feira, não deve ser muito diferente. Eu vejo um crescimento pelo menos de 12 a 15% em termos nominais. Isso vai dar uma alta de 8 a 10, 11% em termos reais. Muito acima, portanto, do crescimento da economia. O que eu quero advertir sobre esse assunto é o seguinte: esses crescimentos exacerbados de 2 dígitos da receita fiscal do governo federal têm pouco tempo de vida. Logo, logo, lá em janeiro, fevereiro, mais tardar março, isso vai chegar a um ponto de acomodação, porque o crescimento da base tributária já vai estar contabilizado nos impostos de janeiro, fevereiro, especialmente março do ano que vem, frente a março desse ano. E aí essas altas tão elevadas não vão ser tão elevadas assim, vai depender sim da dinâmica econômica, se a economia está crescendo ou não. Junto com isso, o que nós temos? Uma despesa pública que continua se ampliando e aí vai ter um descasamento muito perigoso. A arrecadação vai estagnar ou vai crescer muito menos do que está crescendo agora, porque não vai ter como ampliar no curtíssimo prazo essa base tributária, a não ser que inventem mais alguns impostos malucos por aí, enquanto os gastos públicos provavelmente não vão ser cerceados, por mais que o governo tente, no curtíssimo prazo. Isso demora, é tipo aquele transatlântico, não se freia um transatlântico de uma hora para outra, é muito lentamente. Espero sim que o governo federal tenha uma ideia de mudar sua conduta de despesa pública, mudar sua conduta fiscal, no sentido de buscar o equilíbrio das contas públicas, porque senão, ano que vem, muitas, mas muitas encrencas nos esperam. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento dessa película com a sua rede de contato. E aquelas pessoas que não são ainda assinantes do Fora de Curva, eu faço o convite sim para se inscrever aqui no canal e clicar no tal sininho das notificações. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.